Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 1º de agosto de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Antes de a gente meditar na palavra de Deus, na reflexão de hoje, vamos aos recados de sempre. O primeiro, estamos nas redes sociais. Se você quiser, nos siga ali nas redes sociais, na nossa página do Face, PIBBRO, ou então no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski. Se você quiser entrar em contato conosco, lá na página do Face tem o nosso Messenger, você pode escrever para nós e nós te respondemos o mais rápido possível, tá bom? Também na descrição do vídeo a gente disponibiliza o link de algumas canções para você adorar o Senhor com música também, além de meditar na palavra do Senhor, poder adorar a Deus com música, louvar o Senhor, reconhecer a sua grandeza. E aí você pode cantar junto, meditar na letra da música e, enfim, adorar o Senhor com as canções que a gente disponibiliza na descrição do vídeo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos meditando na série Fim da História. Essa série fala sobre a volta de Jesus e os elementos que compõem o fato ou a realidade da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar de algo um tanto pesado, né? Vamos falar um pouco sobre o anticristo e a sua influência. E para isso nós vamos ler o texto que está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ilumine e, a partir do teu Espírito Santo, fale conosco, nos ensine e nos conduza através desse texto. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus queridos, quem é o anticristo? Essa é a pergunta que eu quero começar, né? Quem é o anticristo? Ou quem será o anticristo, se ele ainda vai vir? O anticristo, se nós olharmos não somente para esse texto, mas também para toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos verificar
que o anticristo é um personagem, uma personalidade que vai aparecer e que ele vai ser um governante imensamente poderoso, né? Ele vai ser cheio de poder, ele vai ter poder político, ele vai ter poder econômico, ele vai ter poder militar, ele vai ter poder espiritual e a influência dele vai ser uma influência mundial. Claro, isso não está restrito a essas informações que você fala assim. Se você pode perguntar assim, Gustavo, mas você tirou isso de onde nesse texto? Não, eu não tirei isso deste texto, mas eu tirei isso de todas as fontes de informação possível da Bíblia, né? Então, o que a gente entende ou pode saber sobre o anticristo, de forma muito resumida, é isso. Ele vai ter um poder grande e amplo sobre várias áreas, e esse poder se estende sobre todo o globo, e não vai ser para fazer o bem, vai ser para fazer o mal, para se voltar contra Deus e contra todas as coisas que são de Deus. E nós vamos meditar um pouco, portanto, sobre justamente essas questões sobre o anticristo, a sua iniquidade, a sua transgressão, a sua perversidade e como isso nos afeta. Não só no futuro, né, quando a gente pensa, o anticristo vai aparecer, portanto ele não é problema meu hoje. Será? A gente vai pensar em algumas coisas que já fazem parte da nossa vida e que, claro, vão fazer parte no governo do anticristo, o que faz com que a gente precise ficar mais alerta sobre a nossa realidade, a realidade ao redor da gente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a apostasia e o homem da perversidade. O homem da perversidade é mais um título que a gente dá para aquele que eu estou chamando de o anticristo. Quem chama ele de anticristo é o apóstolo João, na verdade. O apóstolo Paulo chama ele de o perverso, o homem da perversidade, o filho da perdição. O apóstolo João também o chama lá no Apocalipse de a besta. Mas aqui nós vamos aderir ao título de anticristo, tá bom? Que é mais usual. E no verso 3 diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou o homem da perversidade, o filho da perdição. Quando nós falamos de apostasia aqui, a apostasia aqui indica uma rebelião contra Deus. Não é só a pessoa que abre mão da sua fé. Quando a gente fala, fulano apostatou, nós estamos querendo dizer que fulano abandonou a sua fé. Ele buscava Deus, ele tinha uma vida piedosa e ele jogou tudo isso pro alto para seguir outras coisas, outras pessoas, um outro tipo de vida. Nós não estamos falando desse tipo de apostasia somente, mas nós estamos falando de uma vida de rebelião contra Deus. Impiedade, na verdade, né? E isso não necessariamente tem a ver com o fato de que a pessoa era uma pessoa piedosa, era uma pessoa dedicada a Deus e deixou de ser, mas tem a ver com a questão de que o mundo é um mundo cheio de iniquidade, o mundo é um mundo cheio de perversidade, e essa perversidade ela tende a aumentar. Quando eu falei da parte 2 de Os Últimos Dias, alguns domingos atrás, eu trabalhei com vocês uma série de características ruins que apareceriam nas pessoas e elas cresceriam na medida do tempo. Isso envolve essa apostasia que o apóstolo Paulo está falando. O Senhor Jesus não voltaria sem que
aparecesse sem que houvesse a apostasia. Que apostasia? Esse crescimento da vida em pecado, de uma vida em rebelião a Deus, de uma vida que afronta a Deus e a sua vontade, e isso cresce à medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, inclusive, sim, pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus vão também abandonando a fé, de N modos possíveis e imagináveis, abraçando e se misturando com jeitos de ser do mundo, e isso vai crescendo. A ideia, meus queridos, é que o pecado entre nós, né, ao nosso redor, na nossa sociedade, nas culturas por aí, ele vai crescendo cada vez mais e nós vamos lidando cada vez mais com uma sociedade, com uma comunidade, com grupos de pessoas, convivendo com pessoas que estão crescendo na prática do pecado, na prática da rebelião a Deus, contra Deus, aliás. Então, nós não estamos falando aqui que, por exemplo, o mundo vai melhorar, que a sociedade vai melhorar. Não vai. Essas coisas elas vão se reforçando, essas vidas de pecado elas vão se reforçando. Aquilo que não era vergonhoso antes, ou aquilo que era vergonhoso antes, agora já não é mais, perdeu-se a vergonha de coisas que eram pecado. Né? Antes se fazia escondido, hoje se publica na internet com muito orgulho. Por quê? Porque o pecado vem aumentando, a vida de pecado vem aumentando. E isso está profetizado. É assim que é. Ah, não é muito fatalista? Não, não é. É necessário que seja assim. Por quê? Porque Jesus disse que iria acontecer desse jeito. E a gente não pode ser tolo de achar que não vai ser, que a gente pode espernear e não vai ser desse jeito, ou vai deixar de ser desse jeito. Não, não. Vai ser. A prática do pecado vai aumentar com o passar do tempo. E isso vai acolchoar, vai preparar a vinda justamente desse homem da perversidade, o anticristo. E olha que coisa, quando nós falamos o homem da perversidade, essa palavra perversidade, ela na verdade, ela quer dizer o homem sem lei, um homem que tira o efeito da lei, ou seja, tira o efeito da vontade de Deus, da palavra de Deus e das escrituras sagradas. Em outras palavras, o que ele vai fazer é desvalorizar a autoridade da palavra de Deus. Ele vai começar a rebaixar e tirar o valor, os valores da palavra de Deus, para que as pessoas entendam que isso não tem importância, de que a palavra de Deus não tem importância. A palavra de Deus vai se tornar algo, uma besteira, na boca e na vida dele. E as pessoas vão segui-lo nisso. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque na verdade as pessoas já estão diminuindo a palavra de Deus hoje. As pessoas estão dizendo ou fazendo da palavra de Deus algo pouco importante hoje. Então, isso só tem acolchoado aquilo que o anticristo já vai ser, com mais intensidade. As pessoas dentro das igrejas não têm mais se importado com a palavra de Deus.
Eu já conversei com muita gente que você fala para elas assim, mas a Bíblia diz isso, e elas falam assim, ah, mas não dá para fazer desse jeito, não dá para viver desse jeito. Ah, isso daqui era lá naquela época, hoje não dá. A Bíblia é um livro velho, entendem? Desvaloriza a palavra de Deus, torna sem valor a prática da palavra de Deus. É claro que quando a gente tira a palavra de Deus da reta, não fica um espaço vazio. Você vai começar a colocar outros valores, você vai colocar outras ideias, você vai colocar outras filosofias em que você vai seguir e praticar isso na sua vida. E é claro que o anticristo vai fazer isso também, né? Então, quando nós falamos de colocar coisas no lugar, a gente precisa entender que ele vai ser alvo de adoração. Olha o que diz o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se apresentar como se ele fosse Deus. Ora, a partir do momento que o Deus revelado na palavra perde a importância, porque a palavra perde a importância, porque aquilo que está escrito na palavra de Deus perde a importância, o objeto de culto não é mais o Deus de todo o universo, mas passa a ser então o próprio anticristo, que de maneira muito, muito inteligente, esperta, astuta, vamos dizer assim, vai jogar para si o alvo da adoração. Me adorem, eu sou o cara para vocês adorarem. Me sigam, me adorem, prestem culto a mim. E, na verdade, ele vai exigir adoração e as pessoas vão adorá-lo. Ele vai erguer uma imagem para ele, isso está lá no Apocalipse, ele vai erguer uma imagem para ele e as pessoas vão adorar a sua imagem. E isso vai ser obrigatório. Agora, nota que ele também vai perseguir aqueles que não o adoram. E se, portanto, nós somos fiéis a Cristo Jesus, nós somos alvo, né, de uma perseguição daqueles que são da iniquidade. Os crentes em Cristo Jesus que viverem no período do anticristo vão ser perseguidos, terrivelmente perseguidos, como nunca fomos perseguidos antes, né? Então, a gente precisa entender que essa perseguição, ela contra o evangelho, ela vai acontecer. Essa perseguição contra as pessoas que são fiéis a Deus vai acontecer. E não só vai acontecer, como eu já disse para vocês que acontece. Porque todo aquele que quer viver de maneira piedosa vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Não adianta a gente fugir da perseguição, uma vez que a palavra de Deus mesmo disse que nós somos confrontados o tempo todo pelo mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Então, por exemplo, o mundo adora N coisas e N pessoas. E por quê? Porque já tem desvalorizado a palavra de Deus, já tem desvalorizado o Deus da palavra e, portanto, não vê em Deus um alvo de adoração. Vai trocar isso pelo que for. Troca isso por governantes. O anticristo pode não estar governando esse mundo, mas vai trocar isso por governantes. E tem pessoas que adoram governantes. Tem pessoas que têm no seu coração adoração por artistas, adoração por
esportistas, adoração por influencers. Quando a gente fala eu sigo tal pessoa, às vezes é um termo das redes sociais, mas quanto disso é porque a pessoa é meio discípula mesmo? Às vezes a gente adora pessoas à nossa volta. E às vezes nós exigimos das outras pessoas que elas nos adorem, porque nós queremos ser o ídolo das pessoas. E assim a gente vai se envolvendo numa rede de idolatrias que está sendo montada há muito tempo e que vai culminar lá. O ponto alto está lá, num cara que vai chegar e vai falar assim, não, 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 vocês vão adorar a mim. Mas essas coisas elas já estão há muito tempo sendo montadas. E nós começamos a adorar e a dedicar o nosso coração e a nossa vida a governantes, a artistas. Eu lembro de um determinado casal de artistas que se separou, aumentou o número de divórcios na população brasileira. Oi? Como assim? Por quê? Porque são influenciados por essas coisas, entendem? A gente tem essas pessoas quase como um Deus, mesmo que inconscientemente, mas tem. E a gente vai seguindo essas pessoas como um discipulado mesmo, não como um seguido como um termo de rede social, mas como um discipulado, como ser discípulo e adorador de determinado fulano, de determinado beltrano. Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha, porque essa armadilha é justamente a armadilha da apostasia, daquilo que a gente vem vivendo e que é um circo armado para o show do anticristo. Além de tudo isso, para piorar a situação, ele vai ser um operador de milagres. Olha o que diz o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, ou do perverso, é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Pensa numa coisa. Ele vai cativar os corações para que as pessoas possam segui-lo, possam adorá-lo. Nada melhor do que você viver, nada melhor do que você presenciar uma pessoa que faz milagres, que move o sobrenatural. E ele vai mover o sobrenatural, e com isso ele vai enganar as pessoas. Porque qual é a fonte de poder dele? A fonte de poder dele é Satanás, e Satanás move o sobrenatural. Tem muita gente que está fascinada com o sobrenatural. Tem muita gente que está realmente, que corre atrás do sobrenatural, que corre atrás do milagre a qualquer custo. Essa pessoa está com o coração engatilhadinho para seguir o anticristo. Por quê? Porque é um milagre pelo milagre. É o sobrenatural pelo sobrenatural. Eu quero ver o sobrenatural se mover na minha vida. Eu quero ver o milagre acontecer na minha vida. E eu quero ver por quê? Porque eu quero viver o sobrenatural a qualquer custo. Quando a gente vive na base do milagre, a gente segue qualquer milagreiro. E isso é um perigo. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que tinha um rico que morreu e foi para o inferno. E quando ele morreu e foi para o inferno, ele disse para o pai Abraão, pai Abraão, manda Lázaro, que era um outro personagem, manda Lázaro, que tinha morrido, né? Manda Lázaro de volta, ressurreto dos mortos, para convencer meus irmãos
para que eles sejam salvos e não fiquem aqui no inferno junto comigo. Mas a hora que que o pai Abraão respondeu para ele, falou assim: mas eles têm a lei e os profetas. Se eles não seguirem a lei e os profetas, eles não vão seguir um morto que ressuscitou. Isso quer dizer que a palavra de Deus é aquele que guia a nossa vida e que produz fé. Não são os milagres. A gente não corre atrás dos milagres. Os milagres são uma consequência na nossa vida. E eu não sou o cara que vai dizer assim: não acredite em milagres, pura e simplesmente. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu nunca diria para você deixar de crer no impossível. Mas eu diria para você: não se deixe levar pelos milagres. Porque os milagres não são a base para a nossa vida. É a palavra de Deus que é. E é a palavra de Deus que nos faz discernir milagre e milagre. E por conta disso, é a palavra de Deus que vai nos fazer perceber quem a gente segue e quem a gente não segue. Na verdade, ele vai dar uma pessoa só para a gente seguir, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se outra pessoa, por mais poderosa em milagres e em mover o sobrenatural, se colocar na nossa frente, essa a gente não segue. Por quê? Porque essa pessoa invalida a palavra de Deus. Não se deixe levar pelos milagres. Não se deixe. O anticristo vai mover o sobrenatural e vai operar milagres. Só que na força de Satanás, não se deixe levar pelo milagre, pura e simplesmente. Ok? Além disso, ele vai ser instrumento de juízo. Instrumento de juízo. Diz assim: e com todo engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo é o instrumento para todos aqueles que não se entregaram ao Senhor Jesus, que abraçaram a injustiça, que abraçaram o pecado, que abraçaram o engano. Jesus endurece o coração daqueles que já têm o coração endurecido e que se recusam a quebrantar o seu coração e se arrepender do seu mau caminho. Por isso, eu digo: toma cuidado, porque é um dos piores juízos que Deus pode fazer, derramar sobre a sua vida, é te fazer refém do seu próprio coração. Sabe aquela história? Siga o seu próprio coração. Mentira. Esse é o pior juízo que Deus pode dar para você. É deixar você refém do seu próprio coração, porque o nosso coração é um coração enganoso. E aí o nosso coração olha para um cara que está governando esse mundo de maneira carismática, e que as pessoas estão seguindo ele, e eu vou seguir ele também, e ele tem poder, e eu vou seguir ele porque ele tem poder, e ele faz milagre, ele move o sobrenatural, e então eu vou seguir ele e eu vou adorá-lo. Mas é tudo engano, é tudo mentira, é tudo mentira, tudo mentira. Mas as pessoas, elas vão se tornando reféns do seu próprio coração. Não deixe que seu coração seja endurecido a tal ponto que Deus diga assim: é isso que você quer, então é isso que você vai ter. Você vai seguir o seu próprio caminho, porque o seu próprio caminho é enganoso, porque as suas próprias ideias são enganosas, porque o seu próprio coração é enganoso. A proposta de Deus para a sua vida é que você siga a vontade dele a partir da palavra de Deus. Não se deixe levar pelo seu próprio coração. O seu coração é enganoso. Por fim, o texto fala: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca.
e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Jesus voltar, o anticristo vai ser derrotado, terrivelmente derrotado. E não vai ter graça, viu? Não pense naquela batalha entre o bem e o mal que tem nos filmes da Marvel, nos filmes da DC, aquele negócio, e é soco para um lado, é raio para o outro. Não vai ter graça. O Senhor Jesus vai chegar, vai se manifestar, vai se colocar na frente daquele homem, e com o sopro da boca dele, ele vai o matar. O sopro. Ele não vai nem encostar no anticristo. Ele vai soprar. E o cara vai morrer. Esse é o poder de Cristo Jesus sobre o maligno. Esse é o poder da vitória de Jesus Cristo. E por isso que eu quero te dizer, o mundo passa. O pecado cai por terra. Junto com o anticristo, o pecado e o mundo vão cair por terra. Isso não vai ficar. As nossas perseguições não vão permanecer. A vitória está com Cristo Jesus. E por isso eu quero que você entenda que a vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus no céu e na terra. Essa autoridade vai valer a vitória final dele. Isso já está decretado. Não é talvez ganhe. Não, não. Vai ganhar. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Portanto, quando a gente acha que as coisas, a vida de discipulado não vale a pena, entenda, o Senhor Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. A vitória está com ele. Persevere, seja fiel e persevere. Persevere, a vitória está com Cristo Jesus. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu quero que vocês entendam que a influência do anticristo, mesmo que ele não tenha chegado, a influência dele já chegou. Já faz tempo. Faz pelo menos 2000 anos que a influência do anticristo já chegou. E por conta disso, nós temos que lidar com esse aumento do pecado e da iniquidade. E eu quero te dizer que não adianta você fazer protesto. Não adianta você ficar brigando com as pessoas que estão em pecado. Não adianta você ficar desfazendo delas. Não adianta você ficar julgando elas, pura e simplesmente apontando o dedo para elas. Não adianta você tentar combatê-las. Até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. Não adianta. O que o Senhor Jesus nos deu foi a mensagem de reconciliação e de salvação. No mundo em trevas, você é luz. No mundo em trevas, você é o agente de salvação. Num mundo em perdição, você é o agente de salvação. E mesmo que as coisas, que o pecado aumente, eu já disse para vocês que um dos efeitos desses últimos dias é o evangelho sendo espalhado pelo mundo. E, portanto, a conversão de pessoas, a mudança de pessoas, a transformação e a salvação de pessoas. Por isso é que eu digo para vocês, sejam a luz que esse mundo carece. Porque mesmo que o pecado aumente,
que as trevas aumentem, que a iniquidade aumente, que a transgressão aumente. Você foi colocado nesta geração, para ser a luz, para que os perdidos encontrem a salvação em Cristo Jesus. Seja, portanto, aquilo que Deus propôs que você fosse. Seja luz do mundo e sal da terra. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida diante de Deus. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã que está conosco nesse instante. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que, se o coração dele tem sido dividido em adoração a personalidades, que isso seja tirado no nome do Senhor Jesus. Se ele ou ela tem diminuído a palavra de Deus e tem sido enganado por essas coisas, que o Senhor avive o valor da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja muito mais importante para esse amigo e essa amiga do que mover o sobrenatural. Nós te pedimos, Senhor, acima de tudo, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que a luz de Cristo em nós seja manifesta nesse mundo em trevas, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Portanto, vão para os desafios dessa semana. Vão para o mundo que cerca vocês. Vão para ser luz. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.